Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula de biologia e hoje será de um novo assunto chamado de carboidratos. Então, carboidratos são os famosos açúcares, também chamados de glicídios. Então, o primeiro ponto a se registrar é que carboidratos também são chamados de açúcares, que é o nome popular, mas também podem ser chamados de glicídios. Não confunda com lipídios. Lipídios são óleos e gorduras. Glicídios são carboidratos ou açúcares, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Não confunda glicídio com lipídio. Aqui eu trouxe uma imagem representando algumas crianças da África que passam fome, para explicar para vocês o que o nosso corpo utiliza primeiro. Então, nós temos aqui três fontes de energia. Nós temos o carboidrato, que é o que a gente está falando na nossa aula, né? Nós temos o lipídio e nós temos a proteína. O que o nosso corpo utiliza primeiro? Carboidrato, lipídio ou proteína? A primeira fonte de energia que o nosso corpo utiliza é o carboidrato, é o açúcar. Em segundo lugar vai ser o lipídio e em terceiro lugar vai ser a proteína. Por que o carboidrato ele vai ser a primeira fonte de energia? Porque ele é mais fácil de ser quebrado no nosso corpo. O lipídio, ele é mais difícil de ser quebrado e a proteína fica por último, justamente por ela ser uma das mais importantes estruturas do nosso corpo. Então, nós temos muita proteína, inclusive nos músculos. E é aí que eu quero chegar. Se a gente observar essas crianças, a gente vai perceber que falta a musculatura, né? Elas são magras, mas a parte muscular também está bem prejudicada. Então, o que aconteceu nesse caso? Elas ficaram muito tempo sem se alimentar e aí o corpo delas utilizou primeiro os carboidratos, que são a primeira fonte de energia. Em segundo lugar, o corpo começou a usar os lipídios, as gorduras dessa criança, a reserva de gordura. E em terceiro lugar, o corpo utilizou como fonte de energia as proteínas do músculo. Então, por isso que essas crianças ficam com essa aparência. Então, qual que é a parte mais importante dessa introdução? Que os carboidratos são a primeira fonte de energia do nosso corpo, porque os carboidratos são mais fáceis de serem quebrados. Outro ponto importante a ser falado nessa aula é o seguinte: os carboidratos, eles têm na sua composição três átomos lá da química, né? Eles têm o carbono, que é representado pela letra C, eles têm o hidrogênio, que é representado pela letra H, e tem o oxigênio, que é representado pela letra O. Então, aqui do lado eu trouxe dois exemplos de carboidratos para a gente enxergar o que tem nessa fórmula. Então, se a gente olhar esse primeiro carboidrato aqui, que é a glicose, inclusive é a principal fonte de energia, é o principal carboidrato que o nosso corpo utiliza para as nossas células. Eu trouxe aqui no exemplo. Se a gente reparar, vamos ver o que está presente aqui nessa fórmula? Aqui nós temos a letra C de carbono, nós temos também a letra H de hidrogênio e também nós temos o O de oxigênio. Então, se por exemplo, numa prova, vocês observarem que existem esses três átomos, carbono, hidrogênio e oxigênio, provavelmente vai ser um carboidrato. Então, aqui a gente pode perceber carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui nós temos um segundo exemplo, que é a frutose. Aqui também a gente pode enxergar o carbono, hidrogênio e oxigênio. É um carboidrato, ok? Agora, se eu fizer uma pergunta para vocês. Qual é o mais energético? É o carboidrato ou é o lipídio?
Tem gente que pensa assim, bom, se o nosso corpo utiliza primeiro o carboidrato, então ele é o mais energético. Na verdade, não. O carboidrato, ele é mais fácil de ser quebrado, por isso que o nosso corpo utiliza ele primeiro. Mas o mais energético, comparando esses dois, vai ser o lipídio. Porque como o lipídio tem cadeias mais longas na sua estrutura, ele vai ter mais energia concentrado nele. Mas por que o nosso corpo não utiliza o lipídio primeiro? Porque ele demora mais de ser quebrado. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês comem uma comida muito gordurosa no almoço, como o lipídio é mais difícil de ser quebrado, vocês ficam com sono, né? Então, justamente por isso que o nosso corpo utiliza o carboidrato como primeira fonte de energia, ok? Então, essa é a parte introdutória. Vamos agora iniciar de uma forma mais específica. Os carboidratos, eles têm duas funções básicas. Os carboidratos têm a função energética, ou seja, dão energia para o nosso corpo, mas eles também podem ter função estrutural. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Com relação à função energética, o carboidrato ele dá energia para o corpo. Exemplos aqui que eu posso citar. O primeiro é o macarrão. Tem açúcar nesse macarrão, inclusive são açúcares grandes, que tem um nome para isso, a gente vai ver daqui a pouquinho. Os açúcares grandes, eles são chamados de polissacarídeos. Não precisa estranhar esse nome, a gente vai repetir várias vezes para vocês fixarem. Mas é só para ir complementando a aula e para vocês irem se acostumando com os nomes. Então, macarrão é açúcar. Que tipo de açúcar? Ele é um açúcar bem grandão, que é chamado de polissacarídeo. Justamente por isso, quando a pessoa come muita massa, muito arroz, muito macarrão, elas engordam, porque as cadeias são muito longas, as cadeias desses açúcares, que são os polissacarídeos. Um segundo exemplo de carboidrato energético, eu trouxe aqui um exemplo como brigadeiro. O brigadeiro não é um polissacarídeo, ele é um açúcar menor, que a gente vai ver depois. E aqui eu queria falar uma curiosidade para vocês. Se a gente pega uma quantidade de macarrão, por exemplo, macarrão que é massa, e a gente pega a mesma quantidade de um doce, vamos colocar um exemplo, 200 gramas. Se a gente pegar 200 gramas de macarrão e 200 gramas de brigadeiro, tem a mesma quantidade, certo? Mas qual que vai engordar mais facilmente? Que vai fazer te engordar mais fácil? É o macarrão. Por quê? Porque nele tem polissacarídeo, que são açúcares maiores. Agora, já no doce, eles vão ter açúcares menores. Então, a probabilidade de você engordar com o macarrão, com o arroz, com o pão é muito maior do que com o doce. Então, fica a dica. Aqui do lado, eu trouxe um exemplo que eu queria contar para vocês que aconteceu. Um dia eu fui aplicar prova na sala de aula e aí eu vi uma pessoa, um aluno, com uma caixa de bis do lado. Ele deve ter pensado assim: eu vou comer esse chocolate aqui porque é carboidrato e como é carboidrato, ele é fonte de energia, então vai me dar energia para eu fazer minha prova. Esse pensamento até está correto, mas sabe qual é o problema? O problema é que chocolate ao leite, ele tem açúcar, então ele vai fornecer energia, só que ele tem uma grande quantidade de gordura também. E qual que é o problema disso? Que geralmente a pessoa nunca consegue comer um bis só. Geralmente a pessoa come a caixa inteira, na verdade. E aí qual que é o problema naquela situação? A pessoa que come um chocolate com uma grande quantidade de gordura, ela pode ficar com sono na hora da prova. Então, na hora de fazer prova, é melhor optar por um chocolate que tem menos gordura, como chocolate amargo, meio amargo, tá? Aí já pode te ajudar. Agora, mudando para outra função. Os carboidratos têm função energética, mas também têm função estrutural. O primeiro exemplo aqui é o que
a maioria das pessoas gosta bastante, né? Que é o camarão. A casquinha do camarão é feita de carboidrato. Percebam que eu falei carboidrato, nem sempre o carboidrato é doce, tá? Então esse é o primeiro mito que a gente vai desconstruir. Por quê? Porque a casquinha do camarão não é doce, né? Mas é feita de carboidrato estrutural. Então, a estrutura do camarão, a casquinha do lado externo, né, é feita de carboidrato. Uma curiosidade: essa casquinha do camarão é a mesma casquinha da barata, tá? Qual que é o nome desse carboidrato aqui da casquinha do camarão e da casquinha da barata? Ela é chamada de quitina, que também é um polissacarídeo, igual do macarrão. Só que o macarrão, o polissacarídeo, ele é energético. Nesse caso aqui do camarão, o polissacarídeo, ele é estrutural. Então é só questão de curiosidade, mas lá na frente a gente vai decorar esses nomes, tá? Um outro exemplo de carboidrato estrutural a gente pode encontrar em alguns vegetais, nas células do vegetal. Então, aqui no cantinho eu vou desenhar para vocês uma célula, é só um esquema, tá, gente? Uma célula vegetal que tem, ao redor da célula, tem uma parede celular. Então, tá vendo essa região aqui, ó, a parede da célula? Essa parede é feita de carboidrato. Então, resumindo essa parte, o carboidrato ele pode ter duas funções básicas. Função energética, que aí pode ter, o carboidrato ele pode ser pequeno, médio ou grande. E isso aí vai influenciar na questão de a questão, por exemplo, de engordar mais ou engordar menos, pode ter essa diferença. E nós temos também os carboidratos estruturais, que nós temos vários tipos. Nós temos a quitina, que é o carboidrato que tem no camarão e na barata, na casquinha, né? Nós temos a celulose, que é a parede celular dos vegetais. Então, percebam, a casquinha do camarão e a parede celular da célula vegetal, como na alface, por exemplo, são carboidratos que formam a estrutura de alguma coisa. Por isso que eles são chamados de carboidratos estruturais. Mas aqui eu só trouxe exemplos para contextualizar nossa aula, mas lá na frente a gente vai estudar cada nome desse, ok? Aqui nós já entramos de uma forma mais específica. Então, gente, carboidratos. Nós temos 3 classificações. A primeira é monossacarídeos. Monossacarídeos. Então, tá aqui escrito. Outra classificação, oligosacarídeos. E a terceira classificação que nós temos, polissacarídeos. Então, dentro dos carboidratos, nós temos os monossacarídeos, que são os açúcares pequenininhos, são os menores açúcares. Nós temos os oligossacarídeos, que são açúcares médios. E nós temos também os polissacarídeos, que são açúcares maiores. Ok? Primeiro, nós vamos falar sobre os monossacarídeos. Monossacarídeos, como eu acabei de falar para vocês, são açúcares menores. Mas como a gente vai saber o que é um monossacarídeo, um oligossacarídeo e um polissacarídeo? Pelo número de carbonos. Então, o que é um monossacarídeo? É um açúcar que tem de 3 a 7 carbonos. Tudo bem? Então, por exemplo, se o monossacarídeo tem 4 carbonos, ele vai ser classificado como um açúcar menor, um açúcar que vai ser um monossacarídeo. Se o açúcar tiver 5 carbonos, vai ser um monossacarídeo, porque está dentro de 3 a 7. Se o açúcar tiver
6 carbonos. Tá dentro de 3 a 7? Sim, então vai ser um monossacarídeo. Então, se o açúcar tiver de 3 a 7 carbonos, ele vai ser classificado como monossacarídeo. Aqui a gente vai aprender como que se monta a fórmula de um monossacarídeo. Então, vamos aqui comigo, ó. Se eu perguntar assim, ó, como se faz para montar uma triose? Gente, triose te lembra que número? O número 3. Então, como que a gente vai montar? Triose tem 3 carbonos. Então, 3 carbonos, ok? O hidrogênio, como que a gente vai saber a numeração do hidrogênio? O hidrogênio é sempre o dobro do carbono. Qual que é o dobro de 3? É 6. E o oxigênio? O oxigênio é o mesmo número do carbono, 3. Ficou difícil? Então, vamos montar aqui, ó, o segundo. Tetrose, o número que você lembra é qual? O número 4. Então, vão ter quantos carbonos nesse açúcar? 4 carbonos. Então, eu vou montar aqui do lado para vocês, ó. Primeiro, você vai montar o carbono, ó. Quantos carbonos tem a tetrose? 4 carbonos. Se você já sabe o número de carbonos, você sabe o restante. Quantos hidrogênios nós vamos ter nesse açúcar? Qual é o dobro de 4? 8. E o oxigênio, nós vamos ter a mesma quantidade do carbono. Ficou mais fácil? Vamos fazer o outro? Pentose. Pentose, você lembra de quantos carbonos? 5 carbonos. Então, se eu já sei o número de carbonos, eu sei o restante. 5 carbonos. O hidrogênio é sempre o dobro. Qual que é o dobro de 5? 10. E o oxigênio é o mesmo número do carbono. Então, vai ficar C5H10O5. Vamos fazer o outro, hexose. Hexose são 6 carbonos. Então, se eu sei o número de carbono, o resto fica fácil. Hidrogênio é sempre o dobro. Então, é H12. E o oxigênio é o mesmo número do carbono, 6. Heptose, carbono, 7 carbonos, o hidrogênio é sempre o dobro, então fica quanto? 14. E o oxigênio é o mesmo número de carbonos, 7. O que vocês acharam? Difícil ou fácil? Depois me conta aí pelo WhatsApp. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês, ó, se o número de carbonos varia de 3 a 7, eu classifico esse açúcar como monossacarídeo. Então, ó, C4H8O4, olha para o número de carbonos. São 4 carbonos. Tá na faixa de 3 a 7? Sim, então é um monossacarídeo. Tudo bem? Pessoal, agora nós vamos parar por aqui para a aula não ficar muito longa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar pelo WhatsApp, que a gente conversa melhor sobre o assunto, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula.